era como é que eu posso trazer algo a respeito do tema de engajar jovens que seja efetivamente uma contribuição a todos vocês aqui. E aí, muito com base na minha experiência concreta de ora ter empreendido, ora ter trabalhado como executivo em algumas empresas. Bem, a primeira reflexão que eu mesmo fiz comigo, pensando no que poderia trazer aqui a vocês, era esta pergunta. Portanto, como a organização pode se tornar uma escolha de vida e de carreira para estes jovens e não apenas uma escolha, uma oportunidade de curto prazo. Essa é a primeira reflexão que me trouxe na elaboração do que vamos falar aqui. E segundo, que tipos de contextos de trabalho são mais bem-sucedidos, são mais favoráveis para este engajamento no longo prazo. Então, eu espero que os slides a seguir possam nos ajudar a pensar um pouco nessas duas questões. Bem, eu queria começar aqui de pronto fazendo uma citação a uma leitura que eu fiz recentemente. O Daniel Pink é um sujeito extraordinário com livros maravilhosos, O Lado Direito do Cérebro, o livro mais recente dele que é o Drive, o livro Motivação 3.0. Daniel Pink tem escrito sobre o tema, entre outras coisas, motivação. E nesse livro, ele trouxe um dado surpreendente. O livro é de 2010, então nós estamos falando de algo bem recente. A curva de engajamento das pessoas, e aí eu acho que engajamento é uma palavra tão autoexplicativa que dá para a gente imaginar do que a gente está falando. Por trás do engajamento tem nível de clima, rotatividade, o que a gente pode medir de indicadores de retenção. Vamos resumir por engajamento. A curva de engajamento dos indivíduos nas empresas americanas é uma curva profundamente descendente. E a curva de participação dos indivíduos em trabalho voluntário é uma curva exponencialmente ascendente. Eu tenho conversado e procurado a correlação desses dados com a realidade brasileira, e quando eu participo do Comitê de Gestão de Pessoas da Câmara Americana, que é um dos melhores fóruns para reunir executivos de RH, a sensação é corremos um grande risco sempre de ver o nível de engajamento nas nossas organizações numa linha descendente. Tem sido cada vez mais difícil engajar. Conversando com o pessoal que me assessorava na Natura, no tema de trabalho voluntário, a percepção concreta é de que cresce exponencialmente também no Brasil a participação dos indivíduos em trabalho voluntário. Pessoal, me expliquem qual foi a aula da faculdade que a gente cabulou. Qual foi a matéria que a gente esqueceu de estudar? Isto significa que as pessoas estão com empenho e comprometimento maiores no trabalho não remunerado e comprometimento e empenho menores no trabalho remunerado? Qual foi a parte da história que a gente não entendeu? Ora, esse dado ele é tão consistente, ele é tão contundente, que nos permite fazer uma afirmação mais filosófica. Talvez seja fácil enxergar isso daqui na situação em que o indivíduo tem corpo e alma absolutamente separados. Corpo e alma desassociados. O indivíduo acorda de manhã, ele dá banho naquele corpo, e aí ele leva aquele corpo ao trabalho. Aquele corpo participa de algumas reuniões das quais ele tem que lembrar o corpo de caminhar na direção delas e eventualmente falar e articular algo, e ele traz esse corpo de volta para casa, às vezes bem tarde da noite, dá banho nesse corpo, alimenta esse corpo e põe esse corpo para dormir, para no dia seguinte repetir possivelmente o mesmo script. Mas não tem ninguém lá dentro. A alma está desesperada procurando algum sentido naquilo tudo, algum significado, algum propósito, algo que para aquele indivíduo possa ter sentido profundo na visão de futuro que ele tem dele mesmo, nos valores mais pessoais, na sua história de vida, naquilo que para ele é um propósito de vida
que vale a pena ser experimentado um pouquinho, todos os dias. Dan Pink é um dos caras que, junto com uma turma de cientistas de economia comportamental do MIT, tem trazido uma questão muito interessante sobre o porquê fazemos alguma coisa ou falamos alguma coisa. A gente, nesse mundo, mecanicista às vezes, instrumentalista, utilitarista, a gente está bastante preso no que e no como. Mas e o porquê? Do ponto de vista desses que tratam, inclusive, felizmente, a gente tem muitos desses bons pensadores no Brasil também, que tratam o tema da motivação, é bem claro hoje, gente, que o que a ciência já sabe a respeito desse assunto não é o que a empresa pratica. Eu vou dizer a vocês que uma das coisas mais assustadoras, eu sou professor de comportamento organizacional, uma das coisas mais assustadoras que eu tenho levado para a sala de aula é o meu espanto em ver a distância que existe entre o que a ciência já sabe sobre o comportamento humano e o que as empresas praticam, sobretudo em suas políticas de gestão de pessoas. E uma realidade já científica é, quando você tem um trabalho profundamente previsível, mecanicista, rotineiro, que não exige pensamento complexo, interatividade com os demais, atuar em colaboração, inovação, a motivação do tipo, se você fizer isto, te dou aquilo, ela funciona. Ou seja, este tipo de motivação, ela é mais eficaz quando você tem uma tarefa com essas características. Mas a ciência do comportamento humano, que já cansou de comprovar, em país de primeiro mundo, em país de quarto mundo, que, do ponto de vista humano, quando você tem um desafio que ele é mais complexo, que ele pressupõe uma visão mais do todo, um olhar à distância, um se colocar como testemunha daquilo, trabalhar em colaboração, trabalhar com incerteza, com polaridade, com ambiguidade, com desafio de inovação e criatividade. Cabendo aqui o parênteses de quais são hoje os trabalhos em que isso não é necessário, né? Fica aqui a dúvida. É óbvio que a gente vai sempre lembrar um ou dois daquele primeiro exemplo, mas parece que, sobretudo, quando ascendemos na organização para desafios maiores, quase todos caminham para a direção deste perfil aqui que eu acabei de descrever, de maior complexidade, aplicar a velha história de recompensa ou punição da cenoura no fim da tarefa, funciona menos. Mais do que funcionar menos, assustadoramente, as pesquisas que o pessoal do MIT tem a exaustão a respeito desse assunto é que trazem o resultado diretamente inverso do esperado, do ponto de vista de eficácia e de eficiência. Bem, então, voltamos à pergunta, o que, portanto, aqui é um paradigma talvez melhor para ser olhado? Mais do que essas motivações extrínsecas, em que a questão do dinheiro, da recompensa financeira é ator principal, as motivações intrínsecas ligadas a grau de grau de autonomia que eu tenho para realizar aquela tarefa, o que, com quem, quando, de que forma, o domínio que eu tenho sobre aquela tarefa e o sentido de propósito que eu tenho sobre aquele meu desafio, isto tudo reforça mais o que alguns podem chamar de uma motivação efetiva, mais duradoura, na relação indivíduo-trabalho, na relação indivíduo-organização. Deixa eu dar um passo aqui adiante e colocar uma questão aqui. Eu era diretor de RH, equipe de remuneração estava sob minha responsabilidade na Natura. Em momento nenhum eu podia dizer, vamos esquecer todos esses pacotes de remuneração variável que nós temos. A Natura tem uma política de stock option, um incentivo de longo prazo, dos mais agressivos no mercado. Vamos esquecer tudo isso, gente. Isso é motivação extrínseca. Vamos falar de autonomia, domínio, propósito. Não existe isso, né? Infelizmente, no mundo complicado que a gente existe, o mundo que a gente tem hoje diante de nós não é o mundo do ou, é o mundo do e. E nesse mundo do e, nós temos sim que trabalhar técnicas de retenção, em que a questão de remuneração via incentivo de curto e de longo prazo é
fundamental, mas não dá para resumir a relação do indivíduo com a organização, é isso. E tudo que eu estou falando aqui, vocês vão perceber, tem a ver não só com jovens. Eu gostei do que a Sofia falou, tem a ver com os jovens e daqueles jovens há mais tempo também, porque são pessoas. E o que tem por trás daquilo é um comportamento humano. Há diferenças do jovem para o jovem há mais tempo? Assim, porque tudo que eu estou falando é profundamente mais agudo e complicado quando o indivíduo é jovem. Acho que ao longo dos próximos minutos eu vou dar mais ênfase a isso e explicar um pouco melhor por quê. Mas a grande questão é, se você fala da palavra retenção, você pode conjugá-la no infinitivo como reter. E reter, às vezes, lembra deter. Retenção, às vezes, lembra detenção. A pergunta é, será que ele quer ser retido na minha empresa? A organização investe um tempão pensando em como retê-lo, mas a pergunta é, ele quer ser retido? A pergunta é, será que existe um nível superior para a gente aportar nessa conversa, além da retenção? Talvez o engajamento seja o caminho. Nesse mundo já pós-Maslow, há um bom tempo, ora, como é que a gente pode olhar para a palavra satisfação hoje e defini-la? A satisfação está ligada, de fato, ao atendimento, a saciar as necessidades mais elementares do indivíduo, em que salário e benefício, obviamente, fazem parte. E motivação? Todo indivíduo satisfeito está motivado? Não. Na realidade, a motivação, ela vem da palavra mover. Portanto, quando você aí sai de satisfação para motivação, você está obrigatoriamente falando de um impulso interno que o indivíduo tem que o faz agir, comportar-se numa direção. Então, é um ato que vem com concretude de fazer, de realizar. Então, ele está motivado, ou seja, ele está com um impulso positivo de se mover naquela direção. Mas a pergunta é, por quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura isso? Por quanto tempo dura esse impulso? E a pergunta já traz implicitamente a resposta. Eu não sei se vai durar dias ou semanas, mas tem prazo de validade. E aí, portanto, o que cabe ao empreendedor, o que cabe ao líder, né? É chegar na empresa logo segunda de manhã e dizer, bom dia. Eu vi aqui no nosso medidor que o seu nível de motivação está caindo. Eu estou aqui para te motivar hoje cedo. O que não faz o menor sentido. Mas o engajamento ele já traz uma relação de sentimentos, de pensamentos e de comportamentos, já traz uma relação diferente do indivíduo com a organização. Na realidade, o indivíduo que se diz ou que se sente engajado, ele olha para aquilo que ele faz com uma percepção de causa. O indivíduo, mais do que entregue a uma tarefa e a um desafio, ele se sente conectado a uma causa. Ele olha para aquilo que a organização faz e diz, o que essa organização faz tem causa. O que eu faço para essa organização é significativo. Então, a minha organização, seja lá que ramo for, para que tipo de serviço estejamos aqui nos referindo, que porte de empresa seja, ela tem uma causa. O que ela faz tem um propósito que tem, para mim, um sentido e um significado. E o que eu faço para ela, independente da tarefa, mas eu consigo enxergar. E o meu líder e o meu empreendedor me ajuda a enxergar que o que eu faço é significativo para esta empresa, que gera um impacto onde está também significativo. Isto é engajar-se. Na realidade, esse desenho, que é um desenho que a DBM usa há muito tempo, ela traz um retrato claro quando ela coloca o bonequinho super alinhado com o predinho, né? Aqui é indivíduo e organização alinhados. Mas qual é a primeira linha de alinhamento? Exatamente como a Sofia falou, o alinhamento entre indivíduo e organização em valores e propósitos. Esse tipo de indivíduo, não só ele tem uma percepção de que mais do que um belo business, aquela organização tem uma causa, ele
Além disso, ele percebe que o que ele tem de valores mais profundos correspondem com os valores da organização. É aquilo que está na plaquinha da parede, às vezes em parte, porque os valores da organização estão relacionados ao nosso jeitão de ser, a como a gente aqui se comporta no dia a dia, ao que de fato tem valor, a como nós organizamos os nossos rituais, a que tipos de mensagens a gente emana internamente e daqui para fora, aos nossos símbolos. Isso tudo é cultura. Isso corresponde ao conjunto de valores da organização. Então, esse indivíduo com essa organização se sentem alinhados. Eu sei que eu tenho 15 minutos, eu vou cometer aqui vou assumir um risco muito grande, eu vou sair do meu script e vou contar 2 histórias. A primeira é, eu estava em Cajamar, num dia super bonito, lá na Natura, e um jovem super talentoso do nosso time tinha me pedido um tempo para a gente almoçar juntos. Estávamos no refeitório comendo e eu falei, me fala mais sobre o que você está sentindo, quais são seus pensamentos hoje, fala um pouco sobre a sua visão de futuro e de presente com essa empresa. E aí eu comecei a almoçar. E ele começou a falar. Em determinado momento, esse jovem muito articulado, ele falava sobre as suas intenções de futuro, sobre as suas perspectivas e disse, terminando uma frase, você sabe, Rogério, eu tenho muita pressa. Foi um momento em que eu estacionei o garfo e a faca e perguntei, você tem muita pressa? Você tem pressa exatamente do quê? E antes que ele me respondesse, eu disse, ele ia começar a responder, eu interrompi, disse assim, eu sei o que você vai me dizer, você vai dar, e aí como o nosso nível de intimidade era já razoável, eu disse, você vai me dar aquela resposta chimpanzé, você vai me dizer de que galho, para qual galho você quer pular e em quanto tempo. Esta é uma resposta muito fácil de dar. Eu quero que você me diga por que você tem pressa. E ele disse para mim, sucesso. Se eu não posso responder, então, exatamente aquilo que eu ia te dizer, Rogério, eu já ia te adiantar para qual galho eu gostaria de pular, mas a minha questão é, eu quero sucesso. E eu disse para ele, talvez baseado nas experiências mais dolorosas da minha própria vida, das vezes em que eu caí do cadeirão na minha vida e na minha carreira, foi, você, nessa questão de ter pressa, você pode incorrer numa situação de perseguir o sucesso quando você pode deixar o sucesso te perseguir. E aí eu tinha uma história para contar sobre mim, que era, eu tive uma época da minha vida quando eu empreendia, que eu não estava muito feliz naquela ocasião, por N razões, e eu estava tomando muita multa de trânsito. E eu sou casado há 18 anos com a Vânia, e a Vânia é a pessoa mais CDF com essa questão de multa. E um dia eu chego em casa, e a Vânia pega um bloco de multas assim, eu sentei cansado na poltroninha do meu escritório, ela jogou aquele bloco de multas em cima de mim e disse assim, eu cansei, eu não vou ficar pagando mais multa aqui para você, está aqui essas multas, se vira com elas, porque eu ainda fazia o absurdo de, né? Cuida das minhas multas, paga tudo direitinho, deixa tudo em ordem. E aí ela jogou aquelas multas e eu resolvi olhá-las. A primeira multa que eu peguei, eu estava em algum lugar a 60, devia ser 60 por hora, eu estava a 70 e alguma coisa, dia tal, hora tal, para onde eu estava indo? Bom, essa eu não lembrava, eu peguei a segunda. Eu estava na 23 de maio, andando a 90 por hora, num dia tal, horário tal, eu tentei lembrar para onde eu estava, para onde eu ia, eu não consegui lembrar. E assim foi com todas as outras multas, em que eu eventualmente estava a 110, 120, e eu não conseguia me lembrar mais para onde. Isso me bateu um desespero e um incômodo bastante grandes. Mas a única multa que eu sabia explicar qual era, foi a última que estava no bloquinho, que era uma multa de rodízio, na época, em que eu me lembro que eu tinha saído do meu trabalho mais cedo e voltado para casa mais cedo, no dia de rodízio. Essa expressão, aquele momento em que eu senti essa história de voltar para casa, teve uma simbologia profunda para mim. E um processo de transformação pessoal começou ali. Eu digo para vocês que eu me descongelei. E eu contei essa história para ele e pedi para ele, mais do que procurar a resposta
ficar com a pergunta. Qual era a pergunta? Por que você tem essa pressa? Qual é o sentido? Qual é o significado dela? E mais importante do que responder, eu já fui adiantando, porque essa geração ela foi treinada, domesticada pelo sistema de educação formal a produzir respostas e não a formular mais boas perguntas. O que eu pedi para ele foi, por favor, fique com a pergunta. Eu, na minha vida de conselheiro de carreira, na época que eu trabalhei na DBM, em Outplacement e Coaching, eu via pessoas com 50, com 60 anos, no platô das suas histórias, sem ter mais a pergunta, mas cheios de resposta. E quando a gente ainda é jovem, se tem uma coisa que a gente tem direito é de ter ainda muitas perguntas e saber formular boas perguntas. E é nessa direção que eu já vi a minha plaquinha aqui de tempo, eu preciso começar a falar com vocês dessa última parte mais concreta agora, que é felicidade no trabalho. A quantidade de pessoas hoje muito preparadas, dentro e fora das empresas, estudando o tema de felicidade no trabalho, é alvissareiro. É muito bom ver quanta gente hoje trabalha esse tema de maneira séria. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagine que este jogador está saindo de campo. Ele está saindo do campo, ele está deixando a sua posição em campo, e ele será substituído por alguém. O que acontece quando ele chega na beirada do campo? Alguém chega para ele e diz assim, olha, fulano de tal vai entrar no teu lugar, então tira aí o uniforme que ele vai pôr. É assim que acontece, né? Vocês imaginam, o Robinho está saindo e vai entrar, sei lá, o Adriano, né? Aí o Adriano, ele diz assim, Robinho, tira o calção, tira o meião, tira a camisa, porque eu vou entrar na sua posição. É assim que acontece, né, gente? Seria ridículo, né? Para dizer o mínimo. Imaginar que o jogador que entra com a camisa e com todo o uniforme suado do jogador que saiu, do esforço que o outro empenhou, imaginar que o que entra vai percorrer os mesmos pedaços do campo que o outro percorreu, imitar os mesmos lances, reproduzir as mesmas jogadas, cometer os mesmos erros. Eu sei, gente, que pode parecer irritante eu dar um exemplo tão estúpido e cretino para vocês, terem vindo até aqui, gentilmente me escutando, mas o que eu quero dizer para vocês é que no mundo corporativo, lamentavelmente, este tipo de erro a gente comete toda hora. Então, o substituto no mundo corporativo, às vezes, parece que recebeu a missão de vestir um uniforme que não lhe pertence. E, às vezes, é isso mesmo que ele faz. Ele acaba vestindo, então, o calção que não lhe pertence, para minutos depois sentir, mas isso incomoda. É ruim. E aí, se o calção que você vestiu não é do seu número, a área de RH da empresa tem a solução. Ela tem lá as soluções de treinamento e desenvolvimento para fazer você engordar ou emagrecer. Porque você vai caber naquele calção. Talvez, se eu tivesse que em poucos minutos resumir para vocês o que eu testemunhei de mais sem sentido na gestão de pessoas, tenha sido isso. Mas é claro que a pessoa, quando assume uma posição, ela vai assumir um conjunto de metas, um conjunto de desafios, de atribuições que pertencem àquela posição. Você acordou com a organização? Você, indivíduo, acordou com a organização quais são essas metas? Então tá ótimo. Agora, trate de fazer o seguinte, vista o seu calção, o seu meião, a camisa do seu número e vai jogar. Se tem algo que é facilmente compreendido em termos de faixa etária, é quando este indivíduo é mais jovem. Esta história faz mais sentido do que dizer, está aqui o calção, o meião, né, de outro, bem suado já, vai e reproduza o que o outro fez. Eu estou dizendo isso porque
a linha da psicologia positiva, das pessoas que têm trabalhado de modo bem inteligente o tema de felicidade no trabalho, e por trás da felicidade, vocês podem imaginar performance, resultados, indicadores positivos, enfim. As pessoas que têm trabalhado esse tema têm falado de uma palavra que é configurar ou reconfigurar a posição. O Martin Seligman, que é uma das pessoas que mais fala sobre psicologia positiva, ele diz: pessoas felizes remodelam seus trabalhos, seus relacionamentos e tudo mais em suas vidas, ancorados em seus pontos fortes, de modo a usá-los ao máximo e colocá-los a serviço de um propósito maior do que elas próprias. Aí tem duas questões que eu queria comentar. A primeira é reconfigurar apreciativamente a posição à luz de quem vai ocupá-la. O vício nosso de executivos de RH é focar no ponto fraco, desenvolver o ponto fraco. Olha, você ainda não tem 100% de prontidão, proficiência, mas nós vamos te desenvolver, você vai chegar lá, no que você precisa emagrecer ou no que você precisa engordar. É uma outra visão mais apreciativa de remodelemos este desafio à luz do que você tem de melhor. Ancore-se nos teus pontos fortes. E a segunda questão maravilhosa que essa frase traz é: quando eu disse que o engajamento pressupõe uma sensação de causa, de estar entregue a uma causa, tem um detalhe nessa causa muito legal, que é uma sensação de que essa causa é maior do que o indivíduo. Estar entregue a uma causa que você sinta que é maior do que você mesmo. O próprio Dan Pink, nesse livro Motivação 3.0, ele complementa essa ideia dizendo: iniciativas mais argutas dão liberdade aos funcionários para configurar seu cargo de modo a trazer um pouco mais de fluxo às obrigações antes rotineiras. Pode existir uma atividade, sim, que é mais mecanicista, mas se ela tiver certa dose de autonomia empenhada ali, uma possibilidade que o indivíduo reconfigure o que e o como, com base nos seus pontos fortes, ao invés de assumir um uniforme já suado de uma terceira pessoa, talvez esse composto seja mais positivo na direção de engajar. E aí, gente, eu quero terminar aqui essa minha provocação inicial e dizer para vocês o seguinte: tem uma questão interessante para você olhar nesta de reconfigurar o desafio, de fazer com que o indivíduo se ancore nos seus pontos fortes, um olhar mais apreciativo para o desenvolvimento profissional, que é a história de flow. Aquele sujeito que tem aquele sobrenome ali, ó, que só tem consoante, eu vou chamá-lo de Mihaly, né? O Mihaly, ele foi o cara que há muito tempo atrás começou a falar sobre flow, sobre o sentimento de estar em fluxo, de estar em flow. E aqui tem uma forma mais clara da gente tentar concretizar isso. Vocês vejam que esse é um eixo que relaciona desafio com habilidade. Onde é que você colocaria o seu talento logo de cara, na chegada dele à organização, para assumir um desafio? Em que parte desta curva você o colocaria? Olha, o que seria legal é que, de alguma maneira, a relação que você tenha entre a natureza do desafio e quão preparado ele está do ponto de vista das suas habilidades, de alguma maneira resultasse em algum ponto da curva ali em cima. Vocês estão de acordo? Que ele estivesse ali num contexto de ansiedade, nós vamos falar já já sobre ela, de excitação, de flow e de controle, em que você tem um nível de habilidades requeridas e que o indivíduo tem e atende alta, e um nível de desafios também alto, né? Mas vamos dar uma olhada melhor. Esse indivíduo acabou de entrar na empresa. O que seria ideal? Colocá-lo já lá em cima, para ele experimentar ansiedade e excitação? Talvez não seja tão recomendável. É importante que o início da trajetória daquele indivíduo, naqueles desafios pelos quais ele passará, dê a ele uma sensação de controle.
Todas as boas pesquisas de retenção, de engajamento, evidenciam que se o indivíduo ele se sente sob controle, ou seja, há uma equiparação interessante entre o que é requerido para aquele desafio e o que ele tem para oferecer para aquele desafio, quando há um equilíbrio entre essas coisas, o indivíduo se sente sob controle. E aí é um bom início para uma boa história. Mas vamos deixar lá ele muito tempo naquela posição? O nível de aprendizado dele aumenta se ele fica muito tempo lá? Dispara-se o potencial criativo e inovador se ele acaba numa posição durante muito tempo de controle? Não é legal. As respostas a essas perguntas não são boas. Então, a organização, quando do seu esforço de gestão de talentos, de gestão de desempenho desses talentos, deveria provocar um movimento, talvez, para lá. Sabe a experiência que eu tive na Natura? O projeto de liderança da Natura tem uma expressão, que é uma expressão quase caricata, que diz assim, jogar o indivíduo na piscina sem boia. O que pode acontecer se ele ficar lá sem um mentor, sem um apoio, sem uma estrutura? Ele morre, né? Se você não estiver próximo, o que nós lá sempre chamávamos de gestão da proximidade, se você não fizer uma gestão da proximidade, ele morre. Mas por que eu preciso colocar ele lá? Tem um estudo maravilhoso do INSEAD, Paul Evans sempre fala a respeito. Todas as boas pesquisas mostram que os maiores níveis de aprendizagem, a aceleração da aprendizagem do indivíduo, ela é espetacular exatamente quando ele está em desequilíbrio profundo entre o que o desafio está demandando dele e o que ele tem para oferecer naquele momento. Se você quer um processo de educação corporativa que se acelere, que traga para o indivíduo, a ele próprio, um benefício tremendo em termos de aceleração do seu aprendizado, é colocá-lo nessa posição. Mas precisa fazer gestão da proximidade, porque ele está na piscina sem boia e se ele levantar a mão pedindo socorro, tem que estar próximo para puxar e não deixar morrer. É legal deixar um indivíduo muito tempo na posição de ansiedade? Não precisa ser cientista do comportamento humano para responder isso. Esgotamento emocional, esgotamento físico e alta rotatividade na organização são parênteses, né? São totalmente da mesma família, né? Então, o próximo movimento deveria ser esse, onde, se eu fiz uma boa gestão da proximidade, se a organização soube prover condições para ele passar por aquela aceleração de aprendizagem, ele, então, chega nessa posição mais equilibrada entre o que o desafio demanda e o que a habilidade dele traz como resposta. Mas é óbvio que tudo tem um certo degrau. A régua pode ser um pouco mais alta. E essa régua ela é mais alta quando, nesse caminho, que ele é sempre uma transição contínua, este estado de excitação caminha para essa experiência de fluxo, para essa experiência de flow, em que as habilidades do indivíduo elas foram desafiadas. Ele foi esgrimado o tempo todo. A aprendizagem dele o conduz a um patamar superior e ele diz, eu posso mais. Ele não vai ficar aí muito tempo, dura pouco. E assim é que um ciclo de gestão de desempenho pode fazer com que a experiência do indivíduo com o seu trabalho seja mais positiva. A psicologia positiva, portanto, ela traz, na qual, inclusive, essa história do flow se inspira, ela traz essas sugestões, para que, portanto, o olhar seja nas fortalezas, seja um olhar mais apreciativo. Mas isso não significa vida fácil. Isso não significa fazer com que o indivíduo perca a oportunidade de se sentir profundamente desafiado. E, por último, o que eu quero terminar aqui para dizer para vocês é que, talvez, se a discussão de engajamento ela traz uma relação do indivíduo com a organização num nível superior, que inclusive pode ser de longo prazo, é porque ela está fortemente dependente destes conjuntos aqui de ideias. Se você conseguir, você organização, com você indivíduo, um composto em que autonomia na ação,
domínio no trabalho e senso de propósito estejam devidamente calibrados e combinados, que uma experiência de agir, de aprender e protagonizar estejam combinadas, ora, esse composto é um composto que leva a uma experiência de excelência, de excelência pessoal, de uma relação superior entre indivíduo e organização. Se você parar para olhar e se você puser um zoom no que significa exatamente o agir, ali na autonomia de ação, essas são algumas ideias. As organizações estão hoje estruturadas com comando e controle. Em algumas áreas, talvez isso tenha que ser assim mesmo. Mas a natureza do indivíduo é uma natureza, a natureza humana é uma natureza de vontade e escolha. Portanto, este grau de autonomia respeita a natureza humana, que é de vontade e escolha. Da mesma forma que a pressão e cobrança, ela é importante e ela é necessária. O mundo não é o mundo do ou, é o mundo do e. Mas não se pode esquecer que o indivíduo, o ser humano, ele é naturalmente apaixonado por liberdade, por curiosidade e por se sentir autodirigido. Da mesma forma que trazer um contexto de autonomia para a relação do indivíduo com a organização não significa incentivar aqueles cavaleiros solitários, nem incentivar seres isolados, o isolamento. Pelo contrário, a pauta deve ser: nós temos o nosso grau de autonomia, mas o que é preciso lembrar é de uma autonomia com interdependência, porque simplesmente isso não é uma questão de escolha. A interdependência não é uma opção, ela é uma realidade intrínseca ao que fazemos no mundo da empresa e fora da empresa. E, por último, nós podemos gerenciar esta motivação autônoma com os chamados 4 T's. É a tarefa, é o tempo, é a técnica, é o time. Ali, na questão da aprendizagem, as experiências de fluxo que nós vimos aqui há pouco podem inspirar um programa de gestão de desempenho que vá na direção de aprendizagem contínua. Permitir, a Sofia falou alguma coisa muito legal, que é o ser você mesmo, né? A gente poderia colocar em outros termos também, que é permitir que neste contexto de aprendizagem contínua, o que seja estimulado é que você apareça lá todos os dias em sua melhor versão. A melhor versão de você mesmo todos os dias. Sobretudo se eu conseguir reconfigurar aquele meu desafio apreciativamente, de modo ancorado nas minhas maiores habilidades. Domínio técnico e desafio é a calibragem e o equilíbrio disso, e um senso de presença que eu brincava muito com o meu time lá na Natura, quando a gente discutia os indicadores de absenteísmo nas nossas fábricas, ao mesmo tempo a gente tentava medir o nível de presenteísmo, né? Que é exatamente a experiência de você ter um monte de corpo ali, desprovido de alma, sem sentido e propósito, né? E que abre exatamente o espaço para o tema de protagonizar. Ora, como é que você conjuga esse verbo protagonizar só usando o seu corpo, sem uma alma lá dentro, clamando por sentido e significado? Então, este tema aqui, ele fala aos nossos ouvidos sobre quão importante é, eu como empreendedor, eu como líder, clarificar ao meu time qual é a razão de ser dessa organização. Nós viemos ao mundo com que propósito? Qual é a razão de ser desta empresa? Em segundo lugar, é facilitar a compreensão de que o que eu faço, eu como indivíduo, o que eu faço é significativo para essa organização. O que ela faz é significativo e o que eu faço também é. E o alinhamento, o bom alinhamento entre valores e propósitos.